Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo Violão e Adoração. Hoje eu quero falar sobre as etapas para se conseguir tocar uma música de ouvido. Vamos lá! Muito bem, galera, esse é um tema muito pedido por vocês, como tirar música de ouvido. E tirar música de ouvido sempre foi uma dificuldade para muitos alunos. Por quê, pessoal? Porque muitos de vocês desejam a famosa liberdade musical. O que significa liberdade musical? Você não mais necessitar das cifras, né, pessoal? Então, tem muitas pessoas que desejam tirar, não tocar mais com cifras, e essa é uma realidade na vida de muitos alunos, tá bom, pessoal? E hoje eu queria dar para vocês algumas dicas que é para você conseguir tocar de ouvido. Vamos lá! Bom, pessoal, a primeira questão que nós temos que entender sobre tocar de ouvido é o que é o ouvido, o que é o famoso ouvido. Quando a gente fala tocar de ouvido, será que é esse ouvido aqui, né, que muitas pessoas dizem, eu toco de ouvido, eu canto de ouvido? Pessoal, ouvido nada mais é do que o que a gente chama na música de percepção auditiva. Percepção auditiva. E para se ter uma boa percepção auditiva, é necessário um treino específico sobre essa matéria. E nós também vamos gravar um vídeo específico apenas sobre percepção auditiva. E o que é então a percepção auditiva? A percepção auditiva é a capacidade que alguém tem de notar se as notas estão subindo ou se as notas estão descendo. É como se você ouvisse esse som aqui, ó. Então, pessoal, esse som que você ouviu, ele estava subindo ou ele estava descendo? Ele estava indo para a área mais aguda ou ele estava indo do agudo para a área mais grave? É essa questão que as pessoas que querem tocar de ouvido têm que entender como primeira dica. Você tem que conseguir entender, fecha o olho, ouve uma música e você tem que entender para onde as notas estão indo. Como assim, professor? Para onde as notas estão indo? E agora nós entramos na nossa próxima dica, que é saber o campo harmônico. Pessoal, saber campo harmônico é algo muito necessário, porque se você não sabe campo harmônico, você não tem a noção da estrutura harmônica de uma canção. Por exemplo, como no gráfico que você está vendo aí, o campo harmônico é um conjunto de acordes que seguem uma sequência como se fosse uma escala. Então você tem aí uma sequência que vai desde o Dó até o Si. Porém, alguns acordes nessa sequência são maiores, como esse que vocês estão vendo aí. A primeira, a quarta e a quinta, que é o Dó, o Fá, o Sol. Essas notas são maiores. E você tem a segunda sequência, que são as notas menores, que é a segunda, a terceira e a sexta. É o Ré menor, o Mi menor e o Fá menor. Se você não sabe, essas notas, elas têm algo em comum. E o que é que elas têm em comum? Primeiro, elas são o que a gente chama de relativas, tá bom, pessoal? São como se fossem irmãs gêmeas, porém negativas, tá? Uma é positiva, outra é negativa, mas elas são iguais. Seria como se você pudesse utilizá-las em um determinado ponto. Por exemplo, o Dó é a relativa do Lá menor. O Fá é a relativa do Ré menor. E o Sol é a relativa do Mi menor, tá bom, pessoal? Então, essa é a terceira matéria que você tem que estudar. Relativa maior e relativa menor. Na nossa trilhada musical, nós também temos que entender mais uma coisa, pessoal. Nós temos que entender, então, o triângulo maior. O que é o triângulo maior? São as notas mais básicas. Por exemplo, no campo harmônico de Dó maior, você sempre vai ter as três notas sendo as maiores. Aí a gente forma um triângulo. Dó, Fá e Sol. É o que a gente chama de primeira, Dó, quarta, Fá e a quinta, que é o Sol. Dó, Fá, Sol. Muitas músicas são tocadas com essa sequência do triângulo maior. Por exemplo, parabéns pra você
nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Entenderam? Se eu cantar qualquer canção, com certeza uma dessas notas do triângulo maior vai estar dentro dessa canção que eu vou cantar. Por exemplo, eu vou cantar aqui, ó. Ele é exaltado, o rei é exaltado no céu, eu louvarei. Tá vendo, pessoal? Estou usando esse triângulo maior para muitas canções. Por exemplo, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Você lembra então que o campo harmônico, eu não tenho só um campo harmônico, nós estamos falando dessa primeira linha do campo harmônico, ou seja, nessa primeira linha, as notas que compõem o triângulo maior de Dó é Dó, Fá, Sol. Mas eu poderia muito bem fazer também esse exercício usando a segunda linha aí, que você está vendo, que é o Sol, tá bom, pessoal? O triângulo maior de Sol é Sol, é a primeira, Dó é a quarta e Ré é a quinta. Então eu posso tocar aqui, ó. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Tá entendendo, pessoal? E nesses vídeos, galera, que você assiste aí no YouTube, toque 15 músicas com 4 notas, toque 5 músicas com 3 notas, toque 10 músicas com 3 notas. Nada mais é do que essa matéria. Então, pessoal, para se tocar de ouvido, essa é mais uma dica. Entenda o triângulo maior. Agora, para encerrar esse vídeo, porque ele já está bem longo, mais uma dica que eu quero dar para vocês é entendam a sequência básica de acordes. Quando eu falo sequência, eu estou falando de uma progressão. E uma das progressões mais utilizadas é a 1, 4, 5 e 6. O que é 1, 4, 5 e 6? Simplesmente o nosso triângulo virou agora um quadradinho, aonde eu tenho o Dó, o Fá, o Sol e o Lá menor. O Dó e o Lá menor são o que eu falei sobre relativas menor. E nós vamos falar isso em um vídeo separado. Mas já para você entender, se você tocar Dó, Fá, Sol e Lá menor, você consegue tocar diversas canções, no mínimo aí umas 50 canções, você consegue tocar com 1, 4, 5 e 6. Eu estou falando números, pessoal, porque se eu falar números e não os acordes em si, né, Dó, Fá, Sol, Lá, você consegue transportar isso para qualquer lugar do seu campo harmônico. Por exemplo, vamos transportar isso para agora o tom de Ré maior. Perceba aí na nossa tabelinha. 1 é o Ré, o 4 é o Sol, o 5 é o Lá e o 6 é o Si menor. Tá ok, pessoal? Então você pode tocar, olha, poderoso Deus, 1, poderoso Deus, 6, poderoso Deus, 4, minha alma anseia por ti, 5, eu posso tocar também, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, nada de ficar sofrendo angústia e dor, deixa o seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Percebe, pessoal? Eu usei todas essas notas desta progressão que eu estou mostrando para vocês. 1, 4, 5 e 6. Com certeza é a progressão mais utilizada entre os músicos, tá bom, pessoal? Bom, então vocês perceberam que tocar de ouvido não faz parte de uma matéria só. E é isso que eu quero falar para vocês. Para vocês tocar de ouvido, vocês têm que saber dominar pelo menos essas 4 dicas que são matérias específicas. Primeiro, você tem que entender a percepção auditiva. Segundo, você tem que entender o campo harmônico. Terceiro,
você tem que entender relativas menores. Quarto, você tem que entender o triângulo maior e também o triângulo menor. 5, você tem que entender sobre progressões. Estude essas 5 matérias e então você vai começar a entender sobre tocar músicas de ouvido. Treine muito, você vai conseguir. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não deixe de dar aquele like aí e também já se inscrever no nosso canal. Se você está vendo esse conteúdo nas redes sociais, envie para o seu amigo que também quer saber como tocar músicas de ouvido, tá bom, pessoal? Eu sou o Valdir Gil e nos vemos no nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau! Yeah, we are in the place to be. Yeah.